Ele pode, por exemplo, prever em contrato uma única sessão não paga, suspender o tratamento. Ele pode botar em contrato. Ele pode cancelar por falta de inadimplência? Pode sim, porque ele não pode ser obrigado a trabalhar sem a chance de receber. Eu sou obrigado, eu como psicólogo, a atender esse paciente mesmo na inadimplência, porque ele tem uma deficiência, ele tem um problema, uma ansiedade, uma necessidade, um diagnóstico. Ele é ansioso, ele tem um determinado diagnóstico lá. Eu sou obrigado a atender ele porque ele tem esse diagnóstico, mesmo com a falta de pagamento? Não, vamos lá. Aí, assim, são duas coisas distintas. Eu falo isso porque já me perguntaram isso, tá? São coisas distintas. Por exemplo, são coisas que acontecem. Se ele já é seu paciente e ele está ali num tratamento terapêutico por um certo tempo, e ele ali parou de pagar, e ele tem risco de vida, ele está em estado grave, enfim. Você deve ali atendê-lo até com que passe aquela crise. Você atende ele, minora os riscos, minora os efeitos da crise. Você pode sim atendê-lo até com que ele saia dessa crise. Quando ele sair dessa crise, você pode e deve notificá-lo de que vai ser então rescindido esse contrato por falta de pagamento, e você pode encaminhá-lo para, por exemplo, um outro psicólogo, para, por exemplo, a rede pública, mas o mas risco se essa crise nunca parar? Se essa crise demorar 6 meses, 1 ano? Não. Mas, então, assim, notifica ele. Eu falo isso porque o outro lado ele pode falar, eu não tenho dinheiro para pagar e você já iniciou o tratamento e agora eu ainda não estou bom. Não, mas assim, não é ele quem vai dizer se ele está bom ou não. A questão é você, como psicólogo, saber se existe risco ou não. Sim, se existe risco. O risco aí que dá, por exemplo, assim, o paciente está com a crise aguda, ideias loucas de, por exemplo, se matar, e você não vai lá e atende ele, então ele tenta se matar, por exemplo, existe um risco. Mas, assim, você pode, aos poucos, tratando ele para que a crise ali, então, assim, diminua, e você, então, notifica ele, olha, a partir de tal data, nós vamos interromper o tratamento. E você encaminha ele para um outro profissional, seja público ou privado. Mas o que você não deve fazer é, assim, cortar de uma vez, deixar ele em uma crise, e se houver, por exemplo, fatos que venham dessa crise, ele pode lhe responsabilizar por isso. Porque não é uma mera prestação de serviços comuns, mas você está ali tratando com a vida, com alguém que está em risco. Entendeu? Então, eu faria dessa maneira. Eu botaria lá nesse contrato essa cláusula, prevendo quantas sessões ele pode, por exemplo, deixar de pagar, para que não haja inadimplência. Feito isso, eu prevejo também que ele vai ser notificado a partir de tantas sessões e que ele vai ser encaminhado para um outro profissional da área, seja ele público ou seja ele particular. Aí você, então, tira a sua responsabilidade. Uma vez que isso está no contrato. Exatamente, que está no contrato. Porque senão vai ser algo ad eterno, a pessoa vai se beneficiar do psicólogo ad eterno. Sempre tem que ter uma crise. Porque ele pode, o profissional pode dizer, eu sei que você não está em crise, e ele pode dizer, estou em crise. O jogador de futebol, ele fala, olha, eu estou com uma dor aqui. Como você vai saber se ele está com a dor ou não? Você faz todos os exames e não mostra nada. Então, e ele diz, eu estou com a dor. Então como você vai mensurar isso? Exatamente. Né? Então e a gente fala isso porque a gente ouve isso no dia a dia, né? Nosso lá. Tanto da clínica quanto dos nossos mentorados, né? De dizer isso, olha, eu atendo faz 3 meses porque a mãe ou o paciente me ameaçou que ele está em crise e ele não vai pagar e eu tenho que ficar atendendo. Por exemplo, eu tinha um caso assim interessante, né? Uma ação de despejo que eu entrei por falta de pagamento de um certo locatário, e este locatário trouxe aos autos o fato que ele tinha uma mãe uma mãe doente, uma pessoa já idosa que estava com Alzheimer e queria ficar morando nesse imóvel ad eterno. Eu digo, olha, aí eu fui lá, peticionei, não existe previsão legal para isso. O que foi que fez o juiz?
deu um prazo de mais tantos dias para que, então, aquele imóvel fosse desocupado. E ele foi desocupado. Então, assim, situações como essa não podem servir como base para que alguém se valha disso ad eterno e se esquive de fazer pagamentos utilizando-se de questões alheias a isso. Da mesma maneira, eu entendo que assim, o paciente que alega que está em crise ad eterno e usa disso para, então, ser beneficiado de forma de graça, eu acho que, da mesma maneira, judicialmente, caso exista ali um contrato bem feito, preveja quantas vezes ele... quantas sessões não pagas, você já pode, então, acionar o contrato para ele ser rescindido. Ele não pode se beneficiar porque ele está doente, porque A, B ou C ou D, e forçar o próprio psicólogo a agir de graça por tanto tempo, entendeu? Entendi. Eu acho que tudo isso parte de uma previsão em contrato, logicamente observando o Código de Defesa do Consumidor e outras leis, mas nesse caso aí, a gente chama de contrato não adimplino. Então, existe uma regra que quando uma parte não cumpre aquilo que ficou para cumprir no contrato, a outra parte também não está sendo obrigada a cumprir. Então, se ele não paga, eu também não sou também obrigado a prestar serviço, entendeu? Sim. Mas tudo isso parte de um contrato bem feito, com baliza. Quantas sessões ele pode não pagar para que eu possa, então, rescindir? Existem aí duas coisas distintas. Existe, por exemplo, a mora, existe o inadimplemento. A mora é assim, atraso. Atrasou um dia, 2, 5, 10 dias, beleza. E o inadimplemento é que ele parou de pagar, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então, quando você coloca em contrato o que é mora e o que é inadimplemento, fica até mais fácil. Porque, por exemplo, eu não posso deixar de por exemplo, prestar a ele a ele assim um serviço, se por acaso faz um atraso de 5 dias, 10 dias. Uhum. Não, isso é uma mora. Sim. Isso não é um inadimplemento. Agora, ele pode pagar um mês e meio, 2 meses. Aí isso é um inadimplemento.